Então, bom dia a todos. Obrigado pela presença de todos, principalmente aos membros da banca. Vocês todos me conhecem, eu sou o Sairo Santos, sou orientado pelo professor Marcos Zanato como aluno de doutorado no programa de pós-graduação em informática da UFPR. E esse é o meu trabalho para qualificação do doutorado, Near Data Bloom Filters for Efficient Data Fetch. Nós estamos na era do Big Data, gerando uma quantidade enorme de dados por dia, que esses dados precisam ser transferidos e processados. Muitos deles eles não são estruturados, precisam ser classificados, rotulados, categorizados de alguma forma, para que eles possam ser úteis. Outros eles são estruturados, mas eles têm um volume tão massivo que conseguir processá-los com a rapidez necessária para que eles sejam úteis para a gente se torna um desafio. Em outras situações, o problema está até na exigência da resposta rápida a esse fluxo de dados. São fluxos de dados que precisa ser processado para gerar informações que só vão servir se nós pudermos obtê-las em tempo real. E lidar com grandes quantidades de dados é desafiador, principalmente porque os nossos computadores eles se baseiam na arquitetura de von Neumann, e ela tem uma limitação importante, que é uma dependência exagerada na memória. Como todas as instruções e os dados necessários para executar algo, eles ficam armazenados na memória, a arquitetura ela se torna dependente da memória e do barramento que conecta a memória aos outros elementos da arquitetura. E caso essa memória e esse barramento eles não consigam atender a demanda por dados dos outros elementos, memória e barramento se tornam um gargalo. E é isso que nós conhecemos como o gargalo de von Neumann. À medida que os avanços na tecnologia usada para a memória principal não conseguiram acompanhar os avanços na tecnologia dos processadores, esse gargalo foi se tornando um problema cada vez mais sério, que hoje em dia nós conhecemos como o memory wall. Esse gap entre o desempenho do processador e da memória ocorre por diversos motivos que são relacionados principalmente à tecnologia que a grande maioria dos computadores vai usar para memória principal, que é a DRAM. A DRAM ela tem um conjunto de características que tornam o acesso aos dados que ela armazena um pouco mais demorado, como a necessidade de recarga dos capacitores que ela usa para armazenar os dados, o protocolo de acesso complicado, né, que exige esperar vários ciclos de memória para que essas operações de acesso elas possam acontecer de fato. E também o fato da comunicação que acontece, né, entre o processador e memória, ela depender da transferência pelo barramento de dados, já que a memória ela é off-chip. Houve avanço na tecnologia de DRAM com o passar do tempo, mas ele acontece mais em relação à capacidade da memória e à largura de banda, como mostra esse gráfico, que é adaptado da uma das referências do meu texto. Está mostrando o progresso na tecnologia de memória DRAM entre 1999 e 2017. A capacidade e a largura de banda elas melhoraram bastante, enquanto a latência para o acesso aos dados ela não diminuiu muito. E esse problema ele não é exatamente recente. O que aconteceu é que, à medida que os processadores foram se tornando mais rápidos, foi se tornando também cada vez mais inconveniente ter que buscar informação na memória, fosse essa informação instrução ou dado. E a partir daí começaram a surgir estratégias para diminuir essa latência, e a principal delas é o uso das memórias cache. A necessidade da memória cache surgiu inicialmente porque logo se tornou muito custoso ir buscar uma nova instrução na memória a cada vez que um processador executa um PC mais um. Então, foi incluso uma cache de instruções que vai guardar boa parte das instruções da aplicação dentro da própria CPU, né, bem próximo ao processador. E logo depois veio a cache de dados, né, para guardar dados que o processador teve que buscar na memória para processar alguma instrução e que são mantidos ali perto, caso eles sejam necessários de novo em breve. As caches elas estão presentes praticamente em todos os computadores e são interessantes por dois motivos. Primeiro, elas utilizam uma tecnologia diferente da memória principal, que é a SRAM, em vez de DRAM, que permite acesso muito mais rápido aos dados. E segundo, elas ficam dentro do próprio processador, ou super próximo do processador,
o que permite que o acesso a esses dados que elas armazenam não precise passar pelo barramento de dados compartilhado. Mas as caches elas também têm limitações. Primeiro, elas são muito menores do que a memória principal, então elas precisam escolher o que é que vai ficar, o que é que elas vão guardar e o que é que elas vão eventualmente descartar. Então, se o volume de dados que a aplicação usa for maior do que a capacidade da cache, a ajuda que a cache vai poder dar para essa aplicação vai ser limitada, porque ela vai acabar descartando dados que a aplicação ainda vai precisar. Então, quando esses novos acessos a esses dados acontecerem, vai ocorrer um cache miss, e esse acesso vai ter que ir até a memória principal de novo. Segundo, a política de escolher quais são os dados que a memória vai manter e quais elas vão descartar se baseia no princípio da localidade de referência, que presume um padrão de comportamento específico no acesso aos dados, que é a tendência de acessar o mesmo dado mais de uma vez e acessar dados próximos uns aos outros no espaço de endereçamento. Só que se uma aplicação ela não tiver esse padrão de comportamento, aí a utilidade da cache ela pode ser bem limitada, que é o caso também de muitas aplicações consideradas de Big Data. Então, para esse tipo de aplicação, as caches elas podem não ser tão úteis. As caches elas funcionam principalmente para tentar diminuir a latência no acesso aos dados, mas também temos outras estratégias que existem para aumentar a tolerância do processador a essa latência. Diminui assim, o impacto de um dado não estar na cache quando ele for buscado, como as non-blocking caches, né, as caches não bloqueantes, que vão permitir responder a outras solicitações por dados enquanto está resolvendo um miss que aconteceu na cache. O prefetching, que vai tentar identificar um padrão de acessos e adiantar o carregamento de dados antes que eles sejam solicitados pela aplicação, para que eles já estejam na cache quando a solicitação de fato acontecer. E multithreading, né, que muda o fluxo de controle do processador para outra thread, quando acontece um miss nas caches. Essas estratégias elas vão aumentar a tolerância do sistema a essa latência da memória, mas elas vão gerar também mais solicitações à memória, o que contribui com a sobrecarga, né, da largura de banda da memória, e reintroduz o gargalo, de certa forma. Então, de que outras formas nós podemos resolver esse problema? Como o núcleo do problema é a necessidade de movimentar os dados da memória para o processador, para que eles sejam processados, passou-se a se explorar também a possibilidade de evitar que isso seja sempre necessário, adicionando habilidades de processamento à própria memória, de forma que algumas operações possam acontecer sem que seja necessário sequer envolver o barramento de dados ou fazer movimento. Daí surgiram as memórias inteligentes, que fazem exatamente isso, elas movem parte do processamento para memória. Existem duas estratégias principais de como fazer isso na prática, que é modificar as próprias estruturas que armazenam os dados e adicionar habilidades de modificação a essas estruturas, que é a estratégia do Processing in Memory, ou adicionar elementos de processamento lógico ao dispositivo de memória ou muito próximos ao dispositivo de memória, uma abordagem conhecida como Near Data Processing, né? Processamento próximo à memória. E um tipo de dispositivo comumente usado para processamento próximo à memória é a memória 3D. As memórias 3D elas são formadas por várias placas de DRAM empilhadas e conectadas verticalmente em cima de uma camada lógica. Essa camada lógica ela divide a memória em várias regiões chamadas vaults, e nessa camada lógica também, cada uma dessas regiões, cada um desses vaults vai ter seu próprio controlador, que é independente, que é interessante, porque permite que eles todos funcionem em paralelo. Alguns designs de memória 3D, como o Hybrid Memory Cube, o HMC, vão incluir nesse mesmo controlador a habilidade também de executar operações sobre os dados que estão guardados no Vault. Então, o HMC ele já inclui capacidade de processamento já por padrão. Apesar dessa habilidade de processamento ela não estar presente em todos os designs de memória 3D, a memória 3D ela é interessante para arquiteturas de processamento próximo à memória, porque ela permite a inclusão de elementos lógicos conectados à mesma estrutura que conecta o dispositivo ao sistema, que é o crossbar switch. Isso vai facilitar a criação de arquiteturas que consideram esse posicionamento em relação
a memória para adicionar novos elementos arquiteturais, né, que possam, a partir dali, acessar a memória diretamente e oferecer, por esses elementos arquiteturais, a possibilidade de processamento próximo à memória. A VIMA, Vector in Memory Architecture, a arquitetura com a qual o nosso grupo trabalha, ela faz exatamente isso. Ela vai ser um módulo que está conectado ao Crossbar Switch e vai adicionar um sequenciador, que vai lidar com as instruções específicas para essa arquitetura, um conjunto de unidades funcionais vetoriais e uma memória cache próximos à memória 3D, do Crossbar Switch. A intenção com essas unidades funcionais vetoriais, né, que a gente possa ter o processamento de grandes vetores que vão agregar dados de vários volts, dos vários volts da memória 3D, explorando esse paralelismo que a memória 3D oferece. Com a memória cache, a gente quer, né, dar a possibilidade de que esses dados vetorizados sejam reusados sempre que o algoritmo bem permitir. E essas duas habilidades elas vão trazer oportunidades para melhorias na velocidade de execução, diminuindo o número de instrução por dado e aproveitando as oportunidades de reuso para causar menos latência de acesso aos dados na memória. A VIMA foi modelada no simulador do nosso laboratório, o Works. Nós simulamos a execução de vários kernels com essa modelagem, também da arquitetura x86, usando a VX 512 da Intel. Os nossos resultados foram animadores, mostraram ganhos significativos, tanto em relação ao tempo de execução, quanto em relação ao consumo de energia, de acordo com as nossas estimativas. Para a multiplicação de matrizes, que foi o kernel para o qual nós tivemos os melhores resultados, a VIMA conseguiu ser até 26 vezes mais rápido que a versão x86 e consumir até 93% menos energia. Esse resultado, né, esse ganho, ele acontece a partir do ponto no qual o tamanho do conjunto de dados que a gente está considerando, ele excede o tamanho da cache que a gente está usando na versão x86. Então, isso confirma a ideia de que a arquitetura de processamento próxima à memória ela pode ser mais rápida e mais eficiente, né, do que o x86, quando o conjunto de dados excede o tamanho da cache, e aí nós temos, né, algo interessante aqui para explorar o que mais a gente consegue fazer com uma arquitetura de processamento próximo à memória, né? O que mais a gente consegue fazer? O memory wall ele é um problema sério, e a gente tem várias estratégias que já existem que conseguem fazer um trabalho razoável para a maioria das aplicações, só que o problema se torna mais pronunciado para algumas aplicações que têm algumas características específicas. Então, aí acaba sendo comum que apareçam propostas que são projetadas para que elas trabalhem apenas com dessas situações específicas, elas se apresentam. E muitas dessas aplicações são justamente essas que lidam com conjuntos muito grandes de dados. Alguns exemplos são, né, o antivírus, algoritmos de sequenciamento de DNA, sistemas de gerenciamento de bancos de dados. E além desse volume de dados com os quais essas aplicações lidam, elas também têm mais algo em comum, que é que elas precisam fazer muitas comparações, um comportamento que caracteriza essas aplicações como aplicações de string matching. Isso significa que parte significativa do funcionamento dessas aplicações depende da comparação de dados de entrada que chegam para comparar eles com um conjunto de dados já conhecido e determinar se esses dados de entrada já foram vistos antes. Basicamente, elas se perguntam, eu já vi esse dado antes? E, naturalmente, essa tarefa ela pode ser bastante custosa se a gente considerar muitos dados de entrada ou um conjunto muito grande de dados conhecidos, ou as duas coisas. Então, para lidar com esse desafio de considerar esses conjuntos de dados enormes, começou a se explorar formas mais eficientes, tanto para armazenar esses conjuntos de dados conhecidos, quanto para fazer essas comparações de forma bastante eficiente. No caso, mais eficiente do que comparar cada elemento individualmente de entrada com cada elemento individual do conjunto de dados conhecidos. E uma dessas estratégias é o uso de Bloom Filters. O Bloom Filters ele é uma estrutura de dados probabilística que pode ser usada exatamente para isso.
ela vai conseguir representar conjuntos de dados sem que seja necessário armazenar todos os elementos desse conjunto para comparação, e é capaz de afirmar categoricamente quando um elemento de dados ele não é conhecido. Então, ela vai conseguir ter um armazenamento mais eficiente e também uma consulta mais eficiente. O Bloom Filter vai considerar um bit de arrays de tamanho m e um conjunto de funções hash independentes k para representar um conjunto de qualquer tamanho de elementos. Vamos ver um exemplo. Inicialmente, nós temos aqui um vetor de tamanho 8, com todos os bits em 0. Quando todos os bits estão em 0, a gente considera que o conjunto que esse Bloom Filter está representando é um conjunto vazio. Então, digamos que a gente quer inserir um elemento qualquer que nós estamos chamando de E. O primeiro passo vai ser calcular para E o resultado de aplicar cada uma das funções hash independentes que o Bloom Filter está considerando. Aqui estamos considerando que esse nosso exemplo considera 3 funções de hash. A gente vai aplicar cada uma das funções aos elementos e observar os resultados. Os resultados eles vão ter que estar entre 0 e o tamanho de bits do vetor que o Bloom Filter está usando. No caso, os resultados aqui vão estar entre 0 e 7. Então, o resultado de cada uma das funções hash vai informar um índice do vetor, e aí os bits nesses índices vão ser setados para 1. E é isso que vai simbolizar a inserção do elemento. O mesmo processo vai ocorrer para a adição de quaisquer elementos, mas sem causar modificação em bits que já estejam setados, como é o caso ali da primeira função hash para o segundo exemplo, ela aponta para um bit que já estava setado com a inserção do elemento anterior. O mesmo processo vai acontecer para consulta. A gente vai calcular o hash do elemento que está sendo, os 3 hashes, no caso, do elemento sendo consultado, mas aí, em vez de setar bits, nós vamos consultar os bits, que os resultados vão nos informar. Se qualquer um desses bits dos resultados não estiver setado, a gente pode afirmar categoricamente que o elemento ele não faz parte do conjunto em questão. Como é o caso aqui desse elemento que a gente está usando nesse exemplo, uma das funções hash, que é a terceira, está indicando o bit na posição 4, que ele não está setado. Então, a gente pode saber com certeza que o elemento O, que a gente está considerando aqui, ele não faz parte do conjunto que está sendo representado por esse Bloom Filter. Então, no caso do resultado negativo, a gente pode afirmar com certeza que o dado que está sendo analisado ele não é conhecido. Mas, como as funções de hash elas têm a possibilidade de colisão, quando o resultado é positivo, a gente não pode ter a mesma confiança. Porque existe a possibilidade dos bits que a gente está consultando numa consulta, eles terem sido setados na inserção de outros elementos, né, por coincidência. Nesse caso, como é o caso aqui, a gente tem aqui os bits aqui, 1 e 5 foram setados pelo elemento E e o 2 pelo elemento I, e a gente tem um falso positivo ao checar o elemento, ao consultar o elemento U. E a gente tem um falso positivo. Mas é simples controlar com que frequência esses falsos positivos acontecem. Nós temos 3 fatores que influenciam a taxa de falsos positivos, que são o número de elementos que a gente está representando, do conjunto que a gente está representando com o Bloom Filter, o número de funções de hash independentes que o Bloom Filter está considerando e o tamanho do vetor. No caso, quanto mais a gente aumenta o número de elementos que está sendo representado, maior é a possibilidade de um falso positivo. E quanto mais funções de hash e quanto maior for o array de bits, a relação é inversa, né? A gente vai ter menos falsos positivos. Então, com essas 3 informações, a gente consegue calcular a taxa de falsos positivos usando essa fórmula aqui. Então, considerando cuidadosamente esses fatores, a gente, no momento da criação do Bloom Filter, a gente controla essa taxa de falsos positivos e mantém ela baixa o suficiente de acordo com a necessidade da aplicação que vai usar a estrutura. É importante considerar esses fatores no momento da criação, porque a partir do momento que o Bloom Filter ele tem a metade dos seus bits setados, a gente diz que ele está saturado. Porque a partir do momento que ele tem mais do que a metade dos bits setados, a probabilidade de falsos positivos ela aumenta muito, então é desejável evitar que isso aconteça. Essa tabela ela é adaptada de uma das referências do trabalho, do meu texto,
ela está considerando um Bloom filter de 16K e está variando o número de funções hash utilizadas. A gente vê aqui que com 7 funções hash, a capacidade do Bloom filter vai ser de 13.500 elementos, com a taxa de falsos positivos de menos de 1%. Com 10 funções hash, a capacidade cai para 9.000, mas a taxa de falsos positivos melhora para abaixo de 0,1%. Com 15 funções de hash, a gente tem a capacidade de 6.500 itens, com a taxa de falsos positivos abaixo de 0,01. Então, aqui, a capacidade ela vai diminuindo com o número de funções de hash, com o aumento do número de funções de hash, porque com mais funções de hash, mais bits são setados por cada elemento, o Bloom filter ele satura mais rápido. E aí, chegamos à proposta. Considerando essas evidências que nós temos com o conhecimento construído, considerando a VIMA, do quanto uma arquitetura de processamento próximo à memória pode ser útil para apoiar aplicações que lidam com grandes conjuntos de dados, a proposta do meu trabalho é explorar a possibilidade de implementar Bloom filters como parte de uma arquitetura com processamento próximo à memória, com o objetivo de oferecer essa implementação em hardware que ela possa ser usada por aplicações que lidam com conjuntos muito grandes de dados e que podem se beneficiar de uma implementação em hardware eficiente para auxiliar nessas tarefas que precisam fazer comparações considerando esses grandes volumes de dados. As nossas hipóteses elas são as seguintes. Primeiro, que é possível implementar a estrutura de Bloom filter numa arquitetura de Near Data Processing, considerando uma memória 3D, e que tal implementação poderá ser usada pelas aplicações para essas operações de consulta. Essas duas hipóteses, elas podem parecer um pouco óbvias, porque por que não seria possível implementar um Bloom filter, mas, na verdade, é porque a gente não encontrou na literatura outros trabalhos que proponham algo parecido, então nós estamos mantendo que essas hipóteses precisam ser confirmadas. E também que essa implementação ela vai oferecer a execução mais rápida para as aplicações que a usam e também produzir, né, um consumo diminuído de energia. Considerando o funcionamento de um Bloom filter no x86, a gente vê que é necessário que esses conjuntos de dados, os dados conhecidos para a criação do Bloom filter e os dados de consulta depois, eles vão ter que ser transferidos da memória para o processador para a computação, né, das memórias hash para a consulta do Bloom filter, causando, né, um movimento massivo de dados nessas duas situações que nós já sabemos que não é desejável devido ao memory wall e que as estratégias que nós temos para lidar com o memory wall, elas não vão ser suficientes. E, além disso, depois da fase de consulta, ainda tem que haver mais movimento de dados para a checagem dos falsos positivos que podem acontecer com o Bloom filter. A nossa ideia com a nossa proposta é que essas fases de inserção e consulta, elas ocorram completamente na nossa solução de processamento próximo à memória, né, se aproveitando de habilidades de processamento de grandes vetores, reuso, paralelismo da memória, e que apenas a checagem de falsos positivos tenha que ser executada no processador, o que vai diminuir drasticamente o volume de dados que vai precisar ser movido e vai efetivamente chegar ao objetivo, né, de ter um fetch de dados mais eficiente. Algumas aplicações diretas para essa solução seriam, por exemplo, operações de join em sistemas de gerenciamento de bancos de dados, por exemplo, considerando no processamento, né, os elementos da coluna sendo observada em uma tarefa para a criação do Bloom filter e da mesma coluna sendo observada na outra tabela para a consulta do Bloom filter, diminuindo o número de comparações que teria que acontecer. Outra aplicação de se considerar é a fase de string matching dos algoritmos de sequenciamento de DNA, que eles fazem, eles procuram no genoma sequências de genes similares a outras sequências já conhecidas, porque essa semelhança ela pode indicar uma função similar da sequência do gene já conhecido, então seria bem direto utilizar um Bloom filter em memória para auxiliar nessa tarefa, também diminuindo o movimento de dados. Também antivírus, né? Eles detectam atividades maliciosas considerando assinaturas de vírus, comparando, né, esses dados de entrada, né, que precisam ser observados com essas assinaturas
e acusando algo que pode ser vírus quando encontra um match. Então, seria uma aplicação também, ter um Bloom Filter do conjunto de assinaturas usado pelo antivírus para a comparação dos dados sendo usados. Nós prevemos vários desafios para essa pesquisa, né? Nós acreditamos que será essencial considerar, por exemplo, como os dados das aplicações eles estão organizados na memória para possibilitar o processamento da solução da forma mais otimizada possível. Caso seja necessário, né, fazer muitas transformações para preparar esses dados para processamento, a vazão ela pode ser baixa demais. Então, muito provavelmente, a gente vai ter que ter se considerar com muita calma, né, a forma de como dar acesso, como migrar essas aplicações para uso da nossa solução. Então, a migração das aplicações também vai ser outro grande desafio. Para a validação, nós vamos ter que desenvolver um ambiente de simulação para essa simulação e fazer todos os testes necessários para a validação com esse ambiente. Vamos ter muitas possibilidades para considerar para a implementação, desde uma extensão da Vimo até propor uma arquitetura completamente nova. De qualquer uma das formas, vai ter muitas decisões a considerar relacionando aos próprios Bloom Filters, como os tamanhos possíveis de conjuntos que nós vamos suportar, os tipos e quantas funções de hash para controlar a taxa de falsos positivos, entre outros detalhes. A questão também do multithreading, de como é que nós vamos nos comportar caso os múltiplos threads desejem ter acesso simultâneo à solução. A possibilidade de haver múltiplos dispositivos de memória no sistema, múltiplas memórias 3D, possivelmente, e os dados a se considerar eles não estejam só em um dispositivo, e como é que nós vamos lidar com essa situação. Para segurança, né, como nós esperamos possivelmente suportar aplicações de segurança como antivírus, será necessário também fornecer alguma forma de isolamento do Bloom Filter de atividades maliciosas e já pensar nesse design, já pensando em segurança a partir do início. E o escopo, né, definir quais tipos de aplicações a gente vai se propor a suportar, considerando, né, que são muitíssimos tipos de aplicação que usam Bloom Filters, talvez não seja possível suportar todos. Nós estamos considerando inicialmente a Vima como uma arquitetura base para onde nós vamos começar a explorar as nossas possibilidades para a implementação do Bloom Filter próximo à memória. Essa posição da Vima, né, sobre o crossbar switch na arquitetura, ela é bastante interessante para uma solução como a que nós temos em mente, porque ela vai permitir essa adição de elementos lógicos à arquitetura sem adicionar um novo dispositivo competindo pelo barramento de dados, como seria o caso, por exemplo, se nós implementássemos essa mesma coisa usando um FPGA. A ideia é desenvolver um design inicial que informe como essa tarefa poderia ser executada em uma arquitetura como a Vima, e, a partir daí, explorar como implementar a estrutura em hardware, de fato, considerando esses elementos arquiteturais. E aqui uma habilidade da Vima vai vir bastante a calhar. A Vima está considerando um conjunto de unidades funcionais Neon. E, então, por causa disso, nós temos acesso a várias instruções que já estão considerando operações vetoriais que processam, né, vários dados ao mesmo tempo, né, de uma só vez. As instruções VLD do Neon vão ser bem úteis, elas são um load estruturado que carrega 64 bits da memória de acordo com um determinado, e separa esses 64 bits de acordo com um determinado padrão que nós podemos escolher. Por exemplo, digamos que nós queremos carregar da memória os dados de uma imagem RGB, nós vamos ter os dados de 3 camadas de cores diferentes, né, em sequência. A instrução VLD3, por exemplo, que separa em 3 lugares diferentes, ela dá a opção de separar esses dados, né, em 3 locais automaticamente, só precisando especificar o tamanho do elemento. Então, essas instruções VLD elas poderiam ser bastante interessantes para nós, porque elas vão dar a opção de separar os elementos de 8 bits automaticamente, então nós poderíamos usar elas para carregar os caracteres de strings em locais separados automaticamente. A instrução ela vai considerar que esse carregamento ele ocorre para registradores Neon, mas aqui nós vamos propor que essa modificação permita uma modificação, né, que permita que os dados sejam carregados para a memória da Vima, sendo usados, né, para popular os vetores lógicos da Vima. Então, usando a instrução VLD4, né, uma das opções, ela vai separar em 4 lugares diferentes, nós poderíamos carregar
os 64, de 8 em 8 caracteres em 4 vetores separados. E a partir desse ponto seria razoavelmente simples pensar num algoritmo de hash usando as instruções vetoriais da própria Vima, que chegaria a um resultado de hash para as strings. No meu período de doutorado até agora, eu tenho me dedicado principalmente ao desenvolvimento do nosso simulador, o Works. Eu desenvolvi grande parte da hierarquia de memória, toda a modelagem da DRAM e da memória 3D eu fiz. E também a grande parte do funcionamento de como funciona a hierarquia de caches. Também implementei as arquiteturas Hive e Vima no simulador. O simulador ele foi usado, foi de onde nós rodamos todos os testes para validar, para ter dados sobre como funcionaria a Vima, e com esses dados nós enviamos artigos para os HPCC, para o DATE e para o PDP. Para o plano, para continuar com a nossa pesquisa, ele está dividido em 10 atividades que estão considerando o restante do tempo para o meu período de doutorado. As 2 primeiras atividades, elas vão ser atividades de estudo para considerar as variantes de Bloom filters que nós vamos possivelmente considerar na nossa implementação, e também as implementações existentes já de Bloom filter em hardware, que vão servir, né, não só para informar a nossa eventual implementação, mas também para definir quais serão nossos baselines de comparação quando chegar o momento de validar essa nossa implementação, que a gente vai definir possivelmente os baselines de implementação tanto em software quanto em hardware para uma eventual comparação. As próximas 2 atividades vão ser realmente propor a implementação em Near Data Processing, escrever e submeter um paper com resultados parciais. Isso deve acontecer durante o primeiro semestre de 2021. Depois, selecionar as aplicações-alvo que nós vamos considerar para a nossa implementação e ajustar a implementação que já existia a esse ponto para essas aplicações, se necessário. Deve ser necessário. Depois, migrar as aplicações e rodar todos os testes, analisar todos os resultados e fazer todos os ajustes necessários para ter um resultado final. Depois disso, esperamos ter resultados suficientes para escrever e submeter papers e para escrever tese, preparar a defesa e defender o doutorado, com sorte, no início, entre o fim de junho e o início de julho de 2022. Muito obrigado pela atenção de todos.